Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AbraCast Open, em parceria com a rádio digital PowerSol. E hoje eu tô aqui com duas pessoas que eu amo, aliás, que eu aprendi a amar. E assim, a gente vai trazer amor, solidariedade, respeito, carinho, né? E amor ao próximo. E aí eu gostaria que vocês se apresentassem e que vocês dissessem pra gente sobre o que nós vamos falar aqui hoje e sobre qual projeto nós vamos falar. Porque vocês são envolvidos em muitas coisas, mas eu acho que entre tantos projetos, esse é um dos mais importantes, não é? Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos. Esse projeto que a gente vai falar hoje é uma bênção de Deus. É uma bênção nas nossas vidas. É uma bênção em nossas vidas. E eu tenho certeza que irmã Dulce está aqui agora ouvindo a gente. E vamos falar sobre ele. Então, nós estamos falando do Instituto Anjo Bom, na qual eu tenho a honra de fazer parte, trabalhar com vocês. É maravilhoso. Eu saio de lá todas as vezes com meu coração quente, e vocês dirigem esse projeto de maneira tão maravilhosa, tão respeitosa, não só com as pessoas que vocês atendem, mas com a gente também, que está ali aprendendo com vocês. Conta pra mim, como nasceu o Instituto Anjo Bom? Fala, Má. O Anjo Bom, na verdade, assim, nós, desde 2017, nós fazíamos um trabalho da assistência aos moradores de rua, né? Então, nós estávamos também ligados a uma casa, que era o CEAF, onde a gente ficou de 2017 até 2024, né? Até fevereiro de 2024. E assim, nós aprendemos muito com eles sobre esse trabalho de assistência, mas a gente queria... É engraçado, o Anjo Bom nasceu de uma palestra sobre um tema que eu dei sobre o homem de bem, né? E foi a primeira vez que eu tinha me deparado, porque a gente falou de várias personalidades, várias pessoas que fizeram mudanças radicais com relação ao amor e caridade nesse mundo. E aí eu conheci a história da irmã Dulce, né, da dedicação dela, daquele amor infinito, principalmente com aquele que realmente é muito pobre, que não tinha condição nenhuma. E, por coincidência, foi ali que eu tive o firmamento, porque eu também, numa caminhada que eu tinha feito de Outubro Rosa, eu tive a oportunidade a gente faz pares, né, quando está fazendo caminhada, e eu conheci uma pessoa que foi noviça, que conheceu ela pessoalmente. Uau. Né? Então, quando veio a ideia de nós abrirmos um instituto, e esse instituto a gente queria, além de continuar a dar o trabalho, continuar esse trabalho de assessoria para os irmãos de rua, a gente queria também atingir as crianças, né? Porque elas são o nosso futuro, e também os idosos, né? Porque também a maioria deles, infelizmente, acabam em casas de repouso e acaba sendo esquecido pela família. E aí, quando veio a questão do nome, gente, não pensamos duas vezes, era o Anjo Bom, porque ela foi o Anjo Bom da Bahia, né? E a gente, assim, naquele momento realmente foi de pura inspiração divina, era isso. E, por coincidência, quando a gente entrou com o processo, porque, para quem sabe, para fazer uma ONG ou um instituto, você tem toda a transparência e os acertos de contas precisam ser constantes. Você precisa prestar contas para aquele que doa, que não só o trabalho, mas também o valor financeiro. Quando a gente entrou com o processo na junta comercial, a data de fundação foi no dia 23, e remeteu ao Salmo 23, né? Então, nada nunca nos faltará. Então, é uma coisa que a gente vive no dia a dia dos institutos, daquele que trabalha com caridade, que trabalha com a doação, porque é uma verdadeira, assim, na hora H, ela nunca nos deixa faltar nada.
É verdade, porque assim eu percebo que todos os meses a gente vai ganhando mais pessoas para essa equipe e são todas pessoas comprometidas, pessoas que amam mesmo estar ali. Não tem exibicionismo, não tem nada do vou fazer para aparecer, né? Isso não existe. Eu posso falar isso porque eu tô lá, eu tô com vocês. É amor, é puro amor e caridade mesmo. E é uma humildade porque assim você vê como você faz parte também das duas frentes de trabalho, que é do preparo e depois a distribuição. Você vê que as pessoas não escolhem o que fazer. Não. Né? Então, se precisa ir para frente na copa para fazer os alimentos, eu tô. Se está na parte de higiene, vai. Assim, a pergunta é, aonde eu posso ajudar? Exatamente. E tem essa colaboração. Porque, por exemplo, se eu termino de fazer aquilo que eu me propus, eu já vou logo procurar alguém para ajudar e essa coisa fica... Né, é muito... É uma união, né? Uma união... linda. E se fosse para resumir em uma frase o Instituto, a missão do Instituto, vocês saberiam dizer em uma frase? Eu sei porque, talvez não numa frase, né? Mas eu tenho muito isso fixado na minha mente, que é propósito. Então nós temos um propósito. A frase é essa. Nós temos um propósito. É servir a cada vez mais. Porque nós estamos chegando num momento que nós estamos nos descobrindo. E a cada dia a gente se descobre mais. E a gente percebe que não existe mais o eu, Lorival, o Margarete de ontem. Existe o de hoje e o que vai ser construído no amanhã. E esse de hoje, o que vai ser construído no amanhã, é a busca de propósito. E esse propósito é servir a Deus. E como é que a gente pode servir a Deus? Muita gente pode falar assim... mas isso é religião. Não, não tem religião. É esse o barato do Instituto Anjo Bom. Nós não temos religião. Nós somos ecumênicos. Né? Eu diria que é um instituto laico. Por quê? Porque nós temos a diversidade das religiões lá conosco. E tá tudo bem. A gente não discute isso, a gente não fala quem está certo, quem está errado. Por quê? Como você acabou de falar agora, as pessoas se predispõem a estar lá num sábado, das 2 da tarde às 10 da noite, para fazer o quê? Se dedicar e se doar com amor. Fazer aquilo que é para as pessoas que não têm o amor. E é isso que a gente leva para as pessoas, o amor. E a gente tenta passar isso para todo mundo. E é por isso que é leve. Verdade. Porque a gente deixa dessa forma. Não tem esse negócio de falar assim, Lorival, Margarete, Dani e Ronaldo, que são os diretores, falar assim, eles são os big boss. Não tem isso. Não tem. Cada um fala assim, é isso que vai fazer. É óbvio, né? A gente tem que ter uma organização. Porque se não tiver organização, não vai. Nós somos só os prepulsores. Mas você vê que é bem leve mesmo, porque as pessoas sentem o amor, a leveza da coisa. E o mais gostoso, Ellen, quando a gente dá o amor, é ver, não importa se é nos moradores de rua, se são nos asilos ou nas creches, quando a gente chega, a gente vê aquelas pessoas, desde uma criança, um idoso ou um morador de rua, chegar pra gente e falar, me dá um abraço, Verdade. Me ouça, e a gente parar e dar aquele abraço nele, ele falar assim, eu precisava desse abraço, eu precisava ouvir vocês. Nossa, não tem coisa melhor. Eu precisava ser enxergado. Eu precisava ser enxergado. Por quê? Porque teve um que falou pra gente, olha, foi uma frase que me marcou, logo no começo dos trabalhos. Ele falou assim, você pode tirar a sua camisa e me dar? Eu olhei pra Margarete, eu falei, como é que eu vou tirar minha camisa aqui? Aí eu ele estava com a camisa de São Jorge e atrás tinha a oração de São Jorge. Aí eu lembro que eu tinha uma camiseta no carro. Eu falei, nossa, eu tenho uma camiseta no carro. Ali no carro mesmo eu tirei minha camiseta e dei pro cara. Foi na véspera do nascimento do Miguel. Foi na véspera do nascimento do Por Miguel. isso que você tinha uma outra camiseta de reserva. É verdade. E aí essa pessoa, quando eu dei a camiseta, ele ajoelhou, começou a chorar e falou, faz uma oração comigo. Eu fiz a oração. Aí ele me abraçou, não queria me largar. E ele falou assim, não tem problema que eu tô tudo sujo, que eu não estou cheirando bem. Eu falei, só me abraça e vamos curtir isso aqui. E ficamos. Aí ele pegou, olhou no meu ouvido e falou assim, nós somos vistos como baratas, ninguém olha pra gente. Eu comecei a chorar aquele dia. Partiu. Nossa, E aí que a gente começa a pegar esses pequenos exemplos e a gente começa a se valorizar. Quando eu digo valorizar é o seguinte, agradecer a Deus por tudo que a gente tem.
Olha só, a gente tem saúde, a gente tem uma casa, para onde voltar, um chuveiro, a gente tem uma cama quente. Um alimento. A gente tem nós para conversarmos, para partilhar essa palavra. E eles? Aí o pessoal fala assim, mas isso aí foi escolha deles, porque escolheram a bebida, a droga ou o acaso, não sei o quê. Gente, todos nós temos escolhas e todos nós temos as leis de causas e efeitos. E todos nós também temos um papel de evolução. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A única coisa que a gente sabe é que nós dependemos um do outro. E aquele que falar assim, não, eu sou autônomo, eu consigo me dar conta sozinho, cara, tá enganado. Doce engano, porque não tem como. E a maioria das pessoas que vão morar na rua é porque não deram conta. Né? Verdade. Não deu conta porque houve algum trauma pessoal que simplesmente te leva, e eu falo, né, quem nunca numa fase da sua vida teve a sua noite sombria de vontade de largar tudo, verdade. Né? E tem pessoas que não têm. Quando você começa a ouvir as histórias, porque a gente ouve muito isso, mas vocês ficam alimentando essas pessoas na rua, é por isso que elas não saem da rua. Gente, não é assim. Elas têm Não, escolha, né? você começa a olhar, você começa a ver a história de cada um deles, Ellen. São, assim, não tem como você não se comover, sabe? Você vê que a pessoa, ela se perdeu e muitas vezes, pela vergonha, ela não consegue voltar para casa. Né? Então, eu falo que a gente não é só levar hoje, levar para uma pessoa que está na rua o alimento, que é uma coisa que o Anjo Bom faz diferente, né? Na maioria das ONGs que fazem assessoria, que dão esse cuidado, leva o alimento, né? E assim, quisera nós que pudéssemos abranger mais e mais e mais doadores, porque a gente imagina o seguinte, não é só ali num sábado à noite levar uma marmita. Tem o domingo, tem a segunda, tem a terça. E aí, assim, por isso que a gente leva a mais. Então, a gente leva os kits de higiene, a gente leva a roupa, a gente leva, por exemplo, as crianças, a gente leva os achocolatados, os brinquedos, o suco, manda pipoca, manda goiabada. E assim, cada um, eu falo que realmente o carinho é assim, você não está dando para o morador de rua, você está dando para Jesus. O que você daria para Jesus se você encontrasse ele na rua? Então, assim, a forma com que é embalado, a forma com que é feito... Então, assim, já é com amor desde o início. Eles sabem quem nós somos. Sem contar os alimentos para os cães, né? Os calçados, falar, né? Nem os animaizinhos são esquecidos. Não, nem eles. E a gente tem doador assíduo que vai lá, doa os sacos enormes para gato e cachorro. E, assim, o amor que eles têm, porque muitas vezes... É o único o animalzinho é o melhor amigo dele ali. Então, a gente olha, né? é a família. É a família deles, Então, assim, não tem como você não se comover e não levar também. Verdade. Né? E normalmente são animais dóceis, eles estão ali com a gente na fila. Você vê que, sabe, tem todo um amor, tem um carinho. Então, assim, a nossa vontade, o nosso desejo é isso. É levar o amor, que eles se sintam diferentes, que naquele momento que eles estejam ali com a gente, é o olho no olho, é o toque. Contato. E quando, que nem o Lorival falou da questão do abraço, né? Quando a gente abraça, e a gente abraça com carinho, com amor, você não percebe... A gente não vê o cheiro, sabe? Pra gente não tem... Isso tudo é secundário. Gente, passa a ser assim, sabe? Não representa nada. Então, assim, e a gente está tão protegido. E eu sei porque eu fiz uma ação em plena pandemia, né? E, gente, é muito triste. E aí você vai vendo, é por isso que eu falo, se permita ouvir... Porque na maioria das vezes a gente sabe que o histórico não é muito bom, as pessoas têm medo, se chega perto, a pessoa já se repudia naturalmente. Mas, assim, quando a gente estava na pandemia, nós entramos na quarentena em março, então ficou todo mundo em casa, março, abril. E abril começou a me dar um ciricutico, e aí eu não aguentava, e eu falei assim, não, eu preciso ir para a rua para levar o Lorvão. Imagina, a gente não pode nem ir para a rua, tem quarentena.
Falei, eu quero ir. E aí juntou um grupo de pessoas, nós fomos em 5 pessoas, fizemos o que a gente costumava fazer, fomos na Avenida Paulista, ali perto do Trianon. E aí, com aquela loucura, porque deixavam a gente com tanto medo, que assim, a blusa até a coisa, de luva, de máscara, de chapéu. Quando a gente subiu, que a gente virou, que estavam essas pessoas com café, com as roupas, os lanches... Vieram tantos, mas tantos, que parecia um enxame de abelha. E aí, é impressionante como na hora a gente simplesmente esqueceu, para nós não tinha doença. A gente ouviu assim, ó, que bom que vocês vieram, porque eu prefiro morrer de Covid do que morrer de fome. Eu já estou há 2 dias sem comer. Meu Deus. E as pessoas não vêm, sumiu todo mundo. O que está acontecendo? Porque eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Porque a informação não chega desse jeito que chega pra gente, né? E o mais incrível foi que nós fizemos esse trabalho, ainda não tinha vacina, porque as vacinas começaram a ser dadas em julho, agosto. Nenhum de nós ficou doente. Todas as pessoas que a gente assistia, mais ou menos na época a gente assistiu umas 90 pessoas, nós não vimos, nós não perdemos nenhuma delas. Hoje a gente encontra até hoje nas ruas, porque você tem algumas carinhas que vão ficando conhecidas. Marcadas. Já desenvolveu amizade, a gente já tem encomendas, então já tem para a próxima o que eu tenho que levar, porque eles pedem encomenda e a gente providencia. E é um barato, porque a gente, quando chega lá, eles mesmos vêm ajudar a gente a organizar a fila. Eles mesmos têm como que é o nome dele? É Paulo? É, o Paulo. O Paulo. Ele mesmo vai, organiza, põe em ordem das coisas. Eu me sinto extremamente segura, não tenho medo de nada com eles lá. A gente acha que a gente tá ajudando, mas eles também. Isso. Eles estão nos ajudando. A luz é nossa. A luz é nossa. Então, assim, parece que a gente... Ai, nossa, estamos fazendo bem. Mas e o bem que eles estão fazendo para nós também? E você citou o exemplo do Paulo, né? O Paulo é um exemplo bem clássico mesmo do que era estar morador de rua. Esse cara é engenheiro. Verdade. Esse cara era muito bem sucedido, estruturado. Mas naquele acidente da TAM ele perdeu a família inteira. Ele não deu conta. Verdade. Então, para você ver que os casos que levam a pessoa a ir para a rua são diversos. Não dá para a gente imaginar, né, como que a pessoa vai parar num lugar desse. Aí vai falar assim, mas ele tinha escolha. Claro, ele tinha escolha, mas ele tem um negócio também chamado livre-arbítrio, onde tem um cérebro pensando. E ali está emanando irradiações. Aí ele está pensando, puxa, eu perdi tudo, eu perdi minha mulher, meus filhos, meus parentes, e agora, o que eu faço? Como é que esse cara, se ele não tiver um apoio ali do lado dele, como é que ele dá conta disso? Então, muitos de nós somos assim. E quantas vezes a gente não dá conta, não é? E não é, olha a nossa sorte que a gente tem um ao outro para dar conta. E mesmo assim é difícil, a gente passa por perrengues, né? Verdade. Um ajudando o outro. Com todo o apoio, a gente ainda está sempre precisando do outro. E eles... né? Eu acho que esse trabalho, porque algumas pessoas que me perguntam, falam assim, mas é o quê? Vocês fazem só distribuição de alimentos para morador de rua? Eu falo, não. Então explica, Lorival, o que é que mais o Instituto faz? A gente também tem outros projetos dentro do Instituto. Conta um pouquinho. Tem... o projeto Saica. Isso, o Saica trabalha com as crianças que são, infelizmente, retiradas das famílias, né? Porque elas correm algum tipo de risco. E são crianças frágeis, fragilizadas, né? Porque é aquela coisa de ter passado pelo sofrimento, né? De alguma forma, por aqueles que deveriam dar amor, daria segurança. E, ao mesmo tempo, não pode se desvincular da família porque o Estado entende que primeiro tem que esgotar, né? Quer dizer, olha, essa criança foi tirada dos pais porque ela apanhava direto o tempo todo e já no ponto de machucar, não só física, mas psicologicamente. Então, retira essas crianças, elas vão para um abrigo, elas são cuidadas, e aí é feito todo um trabalho psicológico, tanto com os pais quanto com as crianças, para tentar unir essa família novamente. Eu não tiro, claro, o mérito, porque realmente eu acho que as pessoas erram e a gente tem o direito, e às vezes, de consertar. Então, o que a gente torce de verdade é que realmente volte a ser uma família,
porque a estrutura mais antiga é a mais segura, é pela família que a gente vive. Aliás, né? Neymar, é importante ressaltar também que o SAIC é um dos projetos mais abrangentes e maravilhosos que a gente conheceu. Sim, porque sim. a estrutura do SAIC é maravilhosa, os atendimentos, eles têm refeições 4, 5 vezes por dia, eles são bem assistência psicológica, os cuidadores, os orientadores. Eu fiquei fascinado com essa estrutura do SAIC. Nossa, é verdade. Eu tenho até uma história para contar. A primeira vez que eu fui foi, acho que no final do ano. Aí a assistente social veio conversar comigo sobre uma das crianças. Eles não podem, né, contar, porque tudo isso é segredo de não pode. Tanto é que a gente tal. tem controle para, inclusive, visitar as crianças. Isso, né? não é assim, não chega lá, Não e é. E aí tem que ele tá lá até hoje, que da última vez que eu fui, ele tava lá. E ele, menino, uma tristeza, aquele olhar triste. E aí ela olhou pra mim e falou assim, eu olho pra ele, eu não consigo não chorar. E ela chorando assim, ela falou, porque ele sofreu uma injustiça e tal. E dessa última vez que eu fui, ele era outro menino. Ele tava com um olhar bom, interagindo com as outras crianças, ele brincando. Isso mostra também a seriedade do trabalho, porque você vê a evolução. Em 6, 7 meses, ele era outro menino. Da primeira vez que eu fui, ele era até gago. E dessa outra vez, ele já estava falando bem com a irmãzinha dele lá. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu falei, caramba, esse trabalho realmente é um trabalho divino, né? Porque vai além de só dar apoio psicológico, é um apoio de família mesmo. Sim, assim, acaba sendo a segunda família, né? É a pessoa que dá segurança, né? A criação dessa estrutura foi excelente. Que segura a sua mão quando você está perdido, né? Verdade. E aí nasce a pergunta, né? Por que o Anjo Bom vai então no SAIC? Para levar alegria e mais apoio psicológico para essas pessoas. Verdade. É isso, por isso que a gente vai lá no SAIC. Verdade. E é uma farra, viu, gente? É super divertido. Assim, já começa no preparo para o café da manhã, porque a gente serve o café da manhã, então também é feito tudo é feito com muito amor. Então é desde o comprar os itens, o preparo. Eles já sabem que a gente vai lá, eles já ficam ansiosos, já ficam eufóricos, porque sabem que a gente vai brincar. Então, assim, é um trabalho lindo. E trabalhar com criança, gente, é uma bênção, né? Porque é o que você falou, é o nosso futuro. A gente ver que, assim, tem esperança naqueles olhos. E, quer queira ou não, a gente dando aquele amor, a gente conversando com eles ali, sentando no chão, né? Porque é o que a gente faz. Brinca com eles. A gente vira criança também, junto, né? Então, é o que eu falo, sabe? Faz mais bem para nós do que para eles. Verdade, a gente né? sai de lá assim, flutuando numa nuvem. É muito bom. Né? Eu falo que são coisas que são sensações, é uma luz. Eu brinco, né? Que falo assim, parece os tanquezinhos lá do Monstros S.A. que quando você vai, enche no topo, né? Verdade. Você sai de lá assim no topo que abrilhanta a sua semana. E eu falo... A gente fica reverberando aquela emoção, aquela sensação gostosa. E segurar a lágrima do outro te dá força. Te dá força para mostrar que você, como disse o Lorival, nós temos um propósito. Então, assim, a gente deu o play ali, não tem como voltar atrás mais. É olhar e saber, assim, quantas pessoas mais eu posso ajudar. Verdade. Né? Chegar ali, que nem daqui a pouco a gente vai sair daqui, a gente vai passar lá, porque a gente conseguiu as cadeiras, a toalha de mesa, né, que estava toda bem simplesinha, estava né, rasgada, a gente comprou, vai levar. E tudo esse é objeto da doação. Né? Então, as pessoas doam e a gente vai aguardando os recursos e dentro desses recursos a gente vai passando para aquele. Então, pode ser coisas simples como uma toalha, né, de mesa. Sim. Porque quer queira ou não, a mesa deles, vocês viram, fica em cima de 3 cavaletes, é uma porta.
Então, né, para vocês verem, e aí tá coberta e ninguém vê. Fica lindo, para você ver que o pouquinho que a gente vai fazendo faz a diferença para eles, né? E muito. Porque é desafiador, não É é desafiador, fácil, não né? é, não é é. muito desafiador, porque não é só ir lá e entregar carinho e amor. Tem toda uma outra questão, que é a questão de você fazer a arrecadação das coisas que a gente tá vivendo um momento de crise, ninguém tá com dinheiro sobrando para, mas é bonito ver que a gente vê que o pouco que as pessoas têm, elas conseguem dividir e não falta nada. É exatamente isso. Eu lembro que na última compra, inclusive, que a gente faz, porque a gente faz, por exemplo, da rua, exatamente no dia para já levar tudo fresquinho, né? E aí eu só coloquei num grupo, porque a gente tem o grupo, né? Eu falei assim, gente, eu preciso comprar 3 caixas de achocolatado. Quem vai doar? E aí, pronto, vem no privado, ó, qual é o Pix? Não né? é? Então, a gente faz tudo dentro do Instituto e é até bom a gente usar esse canal aqui para poder mostrar também o quão as ONGs, os institutos têm que ter a transparência. Então, assim, o Anjo Bom, ele tem uma contabilidade, todo mundo que doa é feito esse controle, todos os gastos também são computados, de quais são os doadores, então tem tudo lastro contábil, e tudo isso está dentro do site, né, do Instituto do Anjo Bom. Ele vai ser lançado agora no mês de setembro. Então, além de conhecer todo, né, tá a nossa história, tá todo o nosso propósito, também tem toda a documentação. Então, ela é atualizada mês a mês, com balanços, balancetes, com a prestação de contas, né? Por quê? Porque eu acho justo, é o que você falou. Não importa se são R$5, R$10, 200, 1.000, que nem a gente conseguiu com a doação dos cobertores. Nós fizemos a ação dos cobertores para o frio intenso. Foram quantos cobertores, Mar? Conseguimos 2.000 cobertores doados. 2.000 cobertores. 2.000 doadores. E assim, isso é o que eu falo. Se você que está em casa está sentindo frio, imagine o irmão, né? Então, além da gente levar nas ações, durante os meses, isso a gente vem fazendo desde o mês de maio, né? Meados de maio ali, né, Lorival? Maio, junho, julho, a gente sai à noite à rua. Junho e julho intensificou. Aleatório. Então, os dias que o frio está mais intenso, a gente ainda enche o carro e sai distribuindo, né? Então, o que eu falo? Apesar da nossa ação hoje acontecer uma vez ao mês, a ação já está acontecendo ali no mês todo. É verdade. Foi o que você comentou. Então, já vai com a doação. Então, termina uma ação, já começa. Olha, começa com a doação de roupas. Então, você não está precisando, é o que eu falo, não dá para dar o financeiro. Vai lá no seu guarda-roupa, olha o que você não está usando mais, o que não te serve, com certeza vai servir. Então, a gente já faz a arrecadação no mês todo, aí chega no dia, a gente faz os kits, porque a gente já separa. Não dá, eu posso levar um pacote de bolacha, um pacote de café? Pode, tudo Toda é muito ajuda bem-vinda. É bem-vinda, é verdade. E olha, foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, foi ótimo. Nós que agradecemos. Foi nossa. Eu queria ficar aqui com vocês conversando. Tem assunto para mais de hora. Porque tem muita história para contar, né? Mas a vida é corrida, eu entendo. E se alguém quiser fazer parte do Instituto Anjo Bom, como que a pessoa faz para doar, para fazer parte? Conta pra gente. Eu costumo dizer para todos que fazem essa pergunta que, primeiro, a pessoa tem que se perguntar: eu quero me doar? Porque primeiro tem que tocar nela. Sim, eu quero sim. E aí você tem uma imensidão de coisas que você pode fazer pelo Anjo Bom. Desde, como a Margarete falou, de pequenas doações de qualquer coisa, até mesmo a doação do seu trabalho, que pode começar às 2 até às 10 da noite com a gente lá, fazendo todos os preparativos e a entrega. Mas o ponto mais importante que você precisa entender é que sem a caridade não há salvação. E isso não é uma frase pronta, não é uma coisa que ela irradia de um pensamento. Isso é uma coisa que tem que irradiar de dentro de você. É olhar para dentro e falar assim:
O que eu posso fazer de diferente nessa sociedade? E aí muitos falam assim, mas eu não vou conseguir mudar nada, eu sozinho não consigo fazer nada. Ou seja, eu sei que eu não posso mudar o todo, mas o meu pouco ali, eu faço a diferença. E é esse o barato. Outro dia desse mês, semana passada, não, foi o mês passado, chegaram para mim, para a Margarete, e falaram assim, mas a gente não consegue ver vocês não têm tempo para sair com a gente, não sei o quê, como é que vocês fazem? Eu falei, como a gente faz, eu não sei, eu só sei do seguinte, a gente se doa numa casa na terça, nós doamos na outra casa na quinta, nós doamos na outra casa no sábado e no domingo, e a gente vai para as baladas, a gente vai para as festas, a gente vai ver nossos filhos, nós somos maridos, nós somos filhos, nós somos esposos, nós somos empresários, nós somos clientes, fornecedores, e a gente está aí vivendo. E dá conta. Dá conta. Porque quando você coloca Deus na frente, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele nos capacita. Ele te capacita, ele dá o tempo. É impressionante, é o que você falou. Tem que estar dentro do meu coração. Eu quero ajudar? Quero. É assim, abre os caminhos, as fronteiras, e você vê que é divino. Ele dá providência. Mas é bom a gente acrescentar também o seguinte, não pense você que eu e a Margarete, nós sempre fomos assim. Cada um tem seu tempo. Sim, o seu despertar, né? É o seu despertar. E isso vai acontecendo naturalmente à medida que... Lembra que Jesus falava? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Foi o que nós decidimos fazer. Nós decidimos passar por uma escola de aprendizes, nós fomos estudar o Evangelho, nós fomos estudar várias doutrinas ligadas ao Evangelho, até a gente buscar um entendimento. E quer que eu te fale uma coisa? A gente não sabe nada hoje, a gente só sabe de uma coisa. A gente quer exercer a caridade e praticar o amor. E é isso. Mas procure só saber disso. Onde eu me encaixo nesse mundo? Como que eu posso fazer? E aí eu vou deixar a Margarete falar sobre as redes sociais, como que você pode, sim. E aí a gente segue, tá? Hoje a entrada principal, né, para fazer parte do Instituto é entrar realmente através do Instagram na página Anjo Bom Instituto, e lá você já abrindo, né, nas árvores já vai estar os dados para você poder entrar e preencher. E aí você já fazendo a ficha cadastral, né? Porque a gente precisa ver quais também são os seus propósitos, onde você também se encaixa, o que te motiva. E aí a gente já faz o contato, já coloca no grupo e imediatamente você já está fazendo parte do Instituto. Então a gente já começa desde a arrecadação, tem várias frentes de trabalho, várias. Mas todos os meses a gente tem aí as linhas que é realmente a ação de rua, o SAICA, que é atendimento às crianças, e os idosos a gente vai fazer a cada 60 dias, porque realmente, assim, na maioria das vezes são mais delicados, então, assim, são precários de saúde, então a gente sempre procura as casas, pede essa licença para chegar, e aí a gente vai e passa também o dia com eles, que é outra bênção também, o idoso, né? Como são carentes Uma coisa de que a gente não mencionou, que é muito importante mencionar. Desde o começo do Anjo Bom, e até antes, nós temos outros anjos que nos ancoram. Com o fornecimento das marmitas, que é a Suzy, o fornecimento das marmitas, que é a Roberta, a Dona Luanda, seu Camisimiro. Nossas inspirações. Eles cozinham gente, pela idade. Na casa deles. E eles fazem mais de 100 marmitas. Maravilhoso. E estão falando de pessoas de mais 80 anos, 80 mais. Na cozinha, cozinhando para quem precisa. E não é qualquer coisa não, gente. É comida maravilhosa. Dá água gostosa, gostosa. Aliás, eu vou contar um segredinho. Conta. Todo evento eu pego 3 marmitas para comer no final. Todo. Nunca leva para casa. Nunca levo para casa, porque sempre aparece alguém e fala assim, eu tô com fome. Eu olho, pego a marmita e entrego. Graças a Deus que é assim. Então nós temos a Malu e o Cláudio também. Ali com a gente direto. O Adalto, com aqueles lanches maravilhosos. Gente, eu quero agradecer vocês. Agradecer a todos. Com os descartáveis. Então a gente tem anjos do nosso lado nos ancorando. E outra coisa também que me surpreendeu. A gente tem anjos fazendo doações que eles pediram para não falar, se mas identificar, olha, né? Mas
Que Deus abençoe e multiplique vocês sempre, porque é Amém. graças a vocês que o Anjo Bom está crescendo. E um outro dado que eu queria dar para vocês. O último trabalho de moradores de rua, nós atendemos 553 pessoas. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, gente, nem eu acreditei. E nesse último eu fiquei com medo, fiquei preocupado de não poder atender a todos. Atender a todos, Até porque Mas Deus faltou um multiplicou. pouco de gente, mas Deus multiplicou na hora. E eu falei, será que vai ter muito alimento? E no final deu tudo certo, todo mundo saiu alimentado, com roupa, com calçado, com kit de higiene, e a coisa aconteceu. Então, faça a diferença você também. Abra seu coração. Vem fazer parte do Anjo Bom. Vem fazer a diferença nesse mundo. O que os outros pensam, falam, não importa. O que importa é o que o seu coração emana para Deus. E é ali que a gente vai fazer. Porque o material para lá constrói-se aqui. Tá bom? Verdade. E a próxima ação será no dia, agora em agosto, quando? Isso, dia 30 de agosto, no sábado. 30 de agosto, sem ser esse sábado próximo. Se você tiver alimentos, roupas, calçados para doar, estamos aceitando doações. Vou deixar aqui, ó, no nosso da TVzinha aqui, o @, do Instituto. Quem quiser participar, sejam muito bem-vindos. Gratidão, Margareth. Gratidão Nós que agradecemos. vocês por essa Vocês são oportunidade. incríveis. Olha, eu sinto uma paz perto de vocês. Obrigada. Recíproco é Obrigada, verdadeiro. obrigada mesmo. Gente, e é isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o Instituto Anjo Bom, entre nas redes sociais, faça parte dessa caridade, porque a caridade é um dom. Valeu, gente. Até o próximo Obrigado, programa. gente. Gratidão. Gratidão.